Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Eu sou a sua host, Natália Salazar Padovan. E eu sou a Renata Schmidt. Eu não sei porque eu incluí um terceiro nome na. Nossa, eu achei solene, achei supimpa. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de domingo deste podcast maravilhoso da Igreja da Reclamação. De Sim, do que vocês querem novo, reclamar? Convidamos vocês. a gente entrou 1 hora atrás para gravar e eu só É. reclamei. Hoje eu só reclamei. E tá tudo bem também. Você não E se tá sente tudo melhor de ter bem. reclamado? Foi uma delícia, foi muito bom, recomendo. Conta pra gente, do que vocês querem reclamar hoje? Põe aqui, porque semana passada vocês contaram e foi ótimo ver as reclamações de vocês. Reclame aqui. Reclame aqui. Reclame aqui embaixo. O que eu ia falar? Perdi o que eu ia falar. Eu reclamei tanto que até me drenou a energia de viver. Faça o exercício de reclamar, gente. Eu acho que a gente tem tanta gente que fica na nossa orelha falando que você tem que ser positivo, que você tem que pensar só em coisas boas, que a gente quer reclamar, só que a gente pensa não devia, aí a gente guarda, aí aquilo vai acumulando, aí chega uma hora que a gente é um grande ranço acumulado, e isso não é Não é saudável. bom. O negócio é reclamar, porque daí você coloca a negatividade pra baixo, pra fora, e só fica a positividade. Seu dia melhora, você fica. Ironicamente, é mais fácil ser positivo se você reclama. Exato, É só exato. não reclamar o dia inteiro, reserva um momento do seu dia pra reclamar. E aquela uma amiga que tá disposta a reclamar com você. Ache sua Renata, ache sua Natália, reclame Sim, com ela, que você não pode reclamar pra todo mundo, pro Uber, coitado, o cara tá estressado já trabalhando, né. E sim. daí você vai lá, reclama no ouvido dele, é demais, não seja inconveniente na sua reclamação. O caixa do mercado, coitado, que já deve Também, ouvir de coitado, todo ganha um mundo salário também. mínimo, minha gente, você não pode reclamar com ninguém que seja pago um salário mínimo, tá. A pessoa que tem que reclamar, pra ouvir sua reclamação, ela tem que estar no mesmo nível financeiro que você. Também É você não isso. se você é rico, você não pode reclamar para pobre também, porque daí já é uma deselegância completamente diferente, entendeu. Agora se você é pobre e reclama para rico, tudo bem, só saiba que o rico não vai te entender, não vai entender seu Não. perrengue, você tem que achar alguém que está no mesmo nível de ranço e financeiramente o mesmo nível econômico que você, entendeu. Por isso que a gente fala pra vocês reclamarem aqui, porque a gente tá sempre pistola, a gente vai te entender, E a gente tá e a gente é pobre. não interessa onde a gente podia abrir um seminário, um coaching de como se mudar para país rico e continuar pobre. É verdade. Enfim, e como você deu assim, como já deu para perceber, nada do que a gente fala nesse podcast é muito planejado. Não, a gente não tem As um introduções começo. as introduções são do freestyle, tá. Mas a Sim. Renata tem um roteiro que eu sei que é muito bom, porque ela é maravilhosa em fazer pesquisa. Muito Pesquisa para obrigada. casos temos, porque a Renata é boa. Na verdade, eu trouxe uma coisa um pouco diferente, do que vocês estão acostumados, até do que a gente tá acostumado a produzir. Como vocês não sei se vocês sabem, né, como eu imagino que vocês devam saber, se vocês nos acompanham, né, a gente soltou um bônus de Halloween na sexta-feira passada, com histórias que vocês trouxeram pra gente, Hum, e uma dessas histórias quem me trouxe foi o Luca. E no que ele me contou essa história, ele me mandou também é uma história muito trágica, assim, tanto que foi bom a gente quebrar um pouco o gelo, porque não vai haver risadas daqui ah, pra frente, infelizmente. hum, E essa história mexeu muito comigo. E além de me mandar a história, ele me mandou algumas matérias sobre essa história. ok. E aí, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu dei uma pesquisada, como sempre, gente, fontes estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem ver no final, tem lá. Então, eu peguei a história do Luca, ele me deu permissão pra falar o nome dele, pra contar a história e pra fazer esse vídeo. Eu falei pra ele que eu faria em formato de vídeo em vez de só ler, porque além de contar a história que ele me contou, eu quero trazer 2 matérias que contextualizam essa história, Tá, tá ok? Que é basicamente essa é a história da Vitória, da Natália e da mãe delas. tá. Então eu vou começar com a história que o Luca me trouxe. Ele mandou o título da história é "Ouvi algumas vezes a risada de uma amiga próxima que foi assassinada". Hum, É. E ele conta: "Quando eu estava no fundamental,
Eu estudei com a Vitória. Ela era 1 ou 2 anos mais velha que eu e tinha repetido de ano pelo menos uma vez. Eu não era muito próximo dela, mas a gente conversava. No ano seguinte, eu estudei com a irmã dela, a Natália, que era uns 4 ou 5 anos mais velha que eu e tinha reprovado também. Me aproximei mais da Nath. Estudei no 6º ano com a Vitória, no 7º com a Nath, e no 8º a Nath saiu da escola e foi trabalhar e fazer EJA, que a gente pesquisou aqui agora, e parece ser como uma forma de supletivo, né? É. Educação de jovens e adultos. Hum. Quando eu estava no 9º ano, elas foram assassinadas, junto com a mãe, por um amigo da família, que era da polícia e tinha abusado das duas repetidas vezes. Eu não sabia disso até o caso acontecer. Depois disso, em alguns momentos, eu ouvi a voz ou a risada de uma delas e senti uma presença muito forte sempre que estava me sentindo muito sozinho e deprimido, sempre sozinho em casa. As duas garotas eram pessoas maravilhosas e iluminadas, que não mereciam o que aconteceu. E aí, o Luca, como eu falei, ele me mandou algumas notícias sobre essa história e eu pesquisei mais algumas, eu separei 2 que eu acho que resumem melhor a situação. Mas se Hum. vocês quiserem ler as outras e saber mais ainda sobre o caso, todas as fontes que eu usei para ler sobre estão aqui embaixo. O título de uma delas desculpa, tá até, é um pouco difícil até. Ela pediu para rezar o Salmo da Salvação antes de ser morta com as filhas. Em conversa com a imprensa, marido da mulher executada por policial civil afirmou que companheira clamou pela vida dela e das jovens de 15 e 18 anos. Minha mulher pediu para que uma das filhas rezasse o Salmo 91, o Salmo da Salvação, momentos antes de morrer junto com as 2 meninas. O relato emocionado foi de Cristiano Pedro da Silva, de 33 anos, enquanto se preparava para enterrar a companheira e as 2 enteadas, de 15 e 18 anos, na manhã desta quarta-feira, dia 16, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. As 3 foram executadas por um policial civil, que se revoltou após ser condenado a mais de 31 anos de prisão pelos estupros das jovens. Ele conseguiu escapar da casa de custódia da Polícia Civil para cometer os assassinatos. Os velórios de Luciana Carolina Petronilho, de 40 anos, e das filhas Natália Giovanna Petronilho e da caçula Vitória Regina Petronilho foram realizados em uma igreja evangélica da cidade. Cantando vários louvores, familiares, amigos e colegas das vítimas se despediam. A filha mais velha de Luciana, que estava na casa e não foi atingida, se debruçava no caixão da mãe, que foi colocado entre os caixões de Natália e Vitória. Segundo Cristiano, anteontem, quando o triplo homicídio ocorreu, todos dormiam no momento em que o investigador José Paulo de Oliveira, de 40 anos, invadiu a casa. Eles E aí o estavam Cristiano... dormindo? Sim. E aí o Cristiano conta. Ele mandou que a minha enteada e eu saíssemos de lá. Depois foi atrás da Luciana e das meninas. A Luciana pediu que a Natália olhasse o salmo, ela implorou para não morrer. Ele virou e disse, vocês acabaram com a minha vida. Mas foi Sim, ele... elas. Elas acabaram O com a cara sua vai vida. lá, abusa de 2 crianças. Sim, e elas acabaram com a vida E dele. elas acabaram com a vida dele, pois é. Sim, uhum. A vítima Isso, vítima sempre, das consequências que ele mesmo criou. Pois é. Ele virou e disse, vocês acabaram com a minha vida, mas foi ele quem acabou com a nossa quando estuprou as meninas, afirmou o taxista. Ainda segundo ele, após a prisão de José Paulo, em julho do ano passado, a família não recebeu nenhuma ameaça. Na última semana, ao saber que o investigador havia sido condenado pelos crimes, a dona de casa comemorou. Ela disse, Cristiano, Jesus está me dando meu dia das mães, eu sou mãe, eu fiz isso pelas minhas filhas. Ela pagou com a vida pelas filhas dela, Cristiano lembrou. As vítimas foram atingidas com um tiro na cabeça cada e morreram abraçadas. O policial também atirou contra a própria cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Eu falei até pro Luca que é por isso que eu não posso trabalhar como profissional da saúde, porque eu não sei se eu conseguiria socorrer, prestar socorro a um cara desse. Não, também não. Realmente não. A Polícia Civil agora apura como o homem conseguiu fugir do local em que estava preso, porque vamos lembrar, ele estava preso. Ele fugiu da cadeia para assassinar essas 3 pessoas. Mãe e filhas foram sepultadas na manhã desta quarta-feira, dia 16.
Só pra lembrar vocês, o crime não aconteceu esse ano, tá? O crime aconteceu em 2018. Tá. Tô pensando, dia 16 foi 2018. E eu achei uma segunda matéria que é do R7, que ela traz um pouco mais do histórico do assassino. Hum. O título da matéria é Policial que matou mãe e filhas tinha histórico de agressividade. Surpreendendo, né? Chocada. Nossa. Não, mas assim, é uma coisa absurda. Eu fico pensando Eu como. quero que alguém deixe nos comentários agora como que mulheres trans estão oprimindo as mulheres cis. Eu quero que alguém fale pra gente aqui como que isso acontece, porque a gente ainda não fez um caso em Pois é, que nós somos oprimidas pelas mulheres que fizeram a transição. Ainda pois é. não entendo qual que é esse medo, sabe? De ser violentado no banheiro, de ser não poder usar o banheiro que uma mulher trans está usando, enquanto isso acontece dentro É, da casa e você morre com um tiro na cabeça, abraçada. é. Não, é revoltante. E quando você vê, a gente vai passar esse histórico de agressividade, ele estava acontecendo há muito tempo. E aí eu fico pensando como que esse cara ainda estava na polícia. Porque tinha, assim, várias coisas aconteceram que mostram que essa pessoa que estamos diante de um erro da natureza, porque pra mim isso não é uma pessoa, pra mim isso é um erro da natureza, como Hum. outros que a gente já trouxe aqui. O problema de certos sistemas, por exemplo, a polícia, nem sempre quem entra na polícia entra com a melhor das intenções. Algumas pessoas entram na polícia ou no exército, ou são seguranças, ou entram em artes marciais justamente para ter uma desculpa para usar violência. Então, nem Exatamente. sempre essas profissões, não é que todo policial é ruim, não. É que essas profissões, elas atraem muita gente que quer ter acesso a armas e liberdade para fazer o que elas querem sem ter nenhuma consequência. E, infelizmente, a corporação muitas vezes acaba protegendo essas pessoas porque você tem que proteger os seus. E a gente não fala isso só da polícia, tá, gente? A gente Não, faz pouco tempo o caso da Lucy Letby, em que a gente questiona a mesma coisa. que O é uma enfermeira. hospital é uma enfermeira, e o próprio hospital e os outros enfermeiros, inclusive alguns médicos, desconfiavam e abafavam o caso. Então, não é um problema apenas da polícia, são várias Não. instituições têm esse mesmo perfil. Se você trabalha na área da saúde, é uma profissão que atrai anjos da morte. E daí muita gente estava soando o alarme lá, já fazia mais de ano, e o hospital tava tipo, não, isso não pode ser, a gente precisa de enfermeiros. Pois Então, é. a corporação que eu digo não é a corporação da polícia ou da PM ou whatever, qualquer corporação vai defender os seus. Bom, boletins de ocorrência obtidos pela R7 mostram tentativa de suicídio pouco antes da prisão, briga com 2 policiais militares e transferência de função. Um histórico de agressividade, desequilíbrio emocional e ameaça de suicídio marcou a vida do policial civil Paulo José de Oliveira, que na madrugada da última terça-feira, dia 7, fugiu da prisão e matou uma mulher de 40 anos e suas 2 filhas em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, deu um fim à própria vida com um tiro na cabeça, porque, né, quem quer enfrentar as consequências das próprias merdas, né? Não. Não é o Paulo. Pois bem, o R7 teve acesso a 6 boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar contra Oliveira em diferentes situações. Então, o homicídio é só o último boletim de ocorrência, tá? Antes disso, tiveram outros 5. As mortes foram motivadas por vingança. Oliveira havia sido condenado a 31 anos e 6 meses de prisão por as irmãs de 18 e 15 anos. Ele negava ter praticado os crimes. O que eu acho engraçado também, não é engraçado, o que eu acho curioso é que estupro é uma coisa que é extremamente difícil de você provar, porque você tem que ir para o hospital logo que acontece. E a gente sabe que muitas vítimas não estão em condições de ir para o hospital logo que acontece. Então, é uma coisa que, historicamente falando, as convicções por estupro são mínimas, porque a maioria dos casos nem são reportados. Então, para ele ter recebido Uma acusação. uma condenação dessa, é porque tinha prova, e tinha prova Sim. pesada. E detalhe, tá? Ele era casado e ele tinha 2 Claro que ele era. filhas. 2 Claro que filhas. ele tinha. Pois é.
Hum. Oliveira estava na corporação em 2009, quando concluiu o curso da Academia de Polícia Civil. Em quase uma década, foi promovido a investigador nível 2. Era lotado na terceira delegacia de Santa Luzia, cidade onde residia com a esposa, que é enfermeira, e 2 filhas de 7 e 5 anos. Então, assim, você tem um pedófilo que era pai de 2 filhas, mulheres, de 7 e 5 anos, né? Então, assim, se ele não tivesse sido preso, eu acho que era uma questão de tempo. Mas eu não vou especular, porque, Não. enfim. A casa da família, no bairro Fremisa, está a cerca de 1,5 quilômetro de onde as vítimas residiam, no alto do Monte Carlo. Autor e vítimas eram amigos de longa data, tanto que as 3 mulheres já frequentaram o sítio de Oliveira, no município vizinho de Lagoa Santa, onde o investigador gostava de receber colegas. Também de jogar carteado, sobretudo truco, e assistir aos jogos do Cruzeiro. Adorava festas. Oliveira completou 40 anos 6 dias antes de apertar o gatilho contra as mulheres. Passou o aniversário na Casa de Custódia da Civil, a prisão construída no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte, para abrigar policiais já condenados ou à espera de sentença judicial criminal. Era o caso do investigador, preso em julho de 2017 sob acusação de estupro das irmãs. A sentença, que o condenou a 31 anos e 6 meses, foi proferida pela juíza Elaine Campos Freitas na sexta-feira passada. A magistrada negou-lhe o pedido de recorrer em liberdade para preservar a segurança das vítimas. Não Hum. adiantou. 3 dias depois da condenação, ele fugiu da prisão, conseguiu uma pistola e matou as mulheres. A Corregedoria da Civil investiga como Oliveira deixou a casa de custódia, se chegou a Santa Luzia com a ajuda de outra pessoa e como adquiriu a arma usada naquela madrugada. Spoiler alert, gente, nunca deu em nada, tá? Não sei se tiver alguma atualização, vocês me avisam, mas eu pesquisei pelos nomes das vítimas, pelo nome dele, e eu não achei nenhuma informação atualizada sobre como ele teria conseguido fugir e sobre como ele teria conseguido a arma. De forma nenhuma é uma incompetência do Estado, imagina. Pois é. O enredo macabro carece de muitas respostas ainda. Um agente conta que Oliveira já havia ameaçado as vítimas. E aí esse agente fala: era um policial problemático, já foi detido por outras confusões. A primeira dessas confusões foi em 5 de maio de 2013. 2013, tá? Então, ao tempo. 5 anos antes. O boletim de ocorrência da Polícia Militar informa que o investigador furou a fila no caixa da padaria. Olha o nível, né? E foi advertido por uma sargento que aguardava a vez de pagar uma compra. Irritado com a militar, Oliveira respondeu: "Quem é você? Está achando que é quem com essa fardinha de merda?" A policial solicitou reforço e ele foi detido e conduzido a uma delegacia em Santa Luzia. Ótimo. Oliveira gostava, segundo outros investigadores, de gabar-se de ser um Dom Juan. Quem se recorda é um agente que preferiu se manter anônimo. Ele cantava as mulheres na rua até dentro da viatura. Assediou uma escrivã. Era mesmo problemático, ameaçou suicídio. A ideia de tirar a própria vida ocorreu 3 semanas antes dele ser preso pelo crime. Em 3 de julho de 2017, militares relataram que se depararam com um carro numa estrada de chão, seria estrada de terra, né, da região. Dentro do veículo estava o policial civil. Quando paramos a viatura, o investigador já desceu com a arma apontada em direção à própria cabeça. Estava muito nervoso, falando que sua vida não tinha mais sentido, que aquele seria seu último dia. Tadinho. Desculpa, gente, mas zero empatia. Os militares acionaram o chefe do investigador, que foi ao local e conseguiu tranquilizá-lo. Ainda transtornado, Oliveira desistiu de apertar o gatilho contra sua cabeça naquele dia. Eu não vou falar o que eu tô pensando por responsabilidade jurídica, mas eu acho que vocês que nos acompanham sabem. Se alguém conseguir sentir assim, a tensão nessa gravação, que dá pra cortar com uma faca. Não, e sabe o que é pior? Isso me deixa muito pistola. Na época, por ter sido denunciado por estuprar 2 meninas, ele ia ser transferido para a cidade de Taiobeiras, no norte de Minas. Tipo, iam transferir ele. Só isso, resolveu. Manda pra outro que lugar. nem padre. Finge que não aconteceu. Sim, ele ia ser transferido para Taiobeiras, no norte de Minas, a 780 quilômetros de Santa Luzia. Como recorda outro policial civil que não deseja ter identidade revelada. Ele seria examinador do Detran de Minas Gerais, mas nem chegou a se apresentar no norte do estado porque foi preso antes.
Ele foi detido em casa no dia 24 de julho de 2017, não ofereceu resistência. 9 meses depois, ao saber da condenação, ele fugiu da casa de custódia para se vingar do que acreditava, segundo vizinhos, ser uma armação das vítimas. Uhum. O investigador chegou à casa das mulheres no início de madrugada, arrombou o portão de ferro, estourou a porta da cozinha e vizinhos contam que ouviram uma gritaria. Apavorados, acionaram a PM. Alguns saíram na rua na tentativa de socorrer as vítimas, como recordou um rapaz. Você não sabe o drama da gente ouvir gritos de socorro e barulhos de tiro. Está todo mundo chocado e assustado. Procurado, o advogado que defendia o investigador, Euler Gonçalves da Silva, optou por não conceder entrevista sob a justificativa de que o caso continue em apuração pela divisão de homicídios. O R7 foi na residência dos familiares do Oliveira em Santa Luzia, mas os parentes viajaram, a família vazou. Claro. É isso que a gente tem sobre essa história, gente. Acabou aí, tá? Pelo menos se vocês acharem alguma atualização e quiserem me falar e tal, mas até onde eu procurei não teve nada. O que a gente sabe é que, às vezes, né, o Luca escuta a Nath e a Vitória rindo pra ele e ele sente a presença delas quando ele tá em momentos Ai, mais tensos, gente. assim. É aquilo. Infelizmente é uma história um pouco mais séria, mas que eu acho que precisava ser contada, porque eu nunca Nossa, tinha ouvido claro, porque falar. eu também não. Nunca tinha ouvido falar. E é um absurdo que a gente não ouve falar. A gente ouve falar. Eu não sei você, mas eu acho extremamente mais fácil fazer casos que sejam do exterior, porque a cobertura é maior e a gente tem muito mais informação do que casos que acontecem no Brasil. Porque parece que no Brasil muitas coisas não dão em nada. O Sim. processo fica anos e anos e anos correndo e nunca dá em nada. E a família fica frustrada e a vítima não tem justiça e é mais ou menos isso. E, bom, ele foi. Ele escolheu quando ele ia parar de viver e não arcar com as consequências O que eu dos acho atos extremamente. dele, né? Então, É, ele fez esse papel e o Estado falou: "Upsi daisies, ele escapou. De quem será a culpa? Como é que será que ele fez isso? Ele deve ser muito inteligente, porque Deus o livre, não pode ser uma incompetência do Estado, não é mesmo?" e eu fico pensando como que uma pessoa instável desse jeito, que compra treta porque furou a fila da padaria e ameaça uma outra policial, como que essa pessoa é investigadora? O cara Como que era investigador. essa pessoa devia ser demitida na hora. Essa é uma pessoa, se você é um policial, se você é uma pessoa que destrata outro policial que fura fila de padaria, você não tem respeito nem pela fila da padaria, pela sua colega de trabalho, sua E, colega policial. e que tem um relacionamento Você. problemático com mulher, né? Porque ele Não, cantava gente de dentro da viatura, ele assediou uma escrivã. então, você não pode. Mas se é uma coisa que, assim, a fila da padaria te irrita a um ponto de você desrespeitar uma colega de trabalho e ter que ser detido, você não tem capacidade mental para ter uma arma. Ou para ter Exatamente. qualquer tipo de autoridade. Você não devia nem ter um crachá. Sim. Porque esse homem é aquele tipo de homem com valor desse tamanho e um ego desse tamanho, que coloca um crachá que, se ele fosse zelador, ele ia achar que ele era autoridade. E que ele ia, sabe, aquela pessoa que tem um crachá e ela acha que ela pode mandar em todo mundo porque ela é autoridade de alguma coisa. Esse é o tipo de homem que faz isso. Esse é o tipo É. de pessoa que faz isso. É isso mesmo. Nos Bom, é. exaltamos. É isso, gente. Eu quero agradecer o Luca de novo por ter mandado essa história. É muito triste, eu não consigo imaginar como deve ser ruim você ter amigos que passaram por isso, sabe? Eu imagino o choque que deve ser você não ter ideia do que acontecia na vida da pessoa. Então. Então, assim, mas eu acho que realmente que é uma coisa que a gente tem que ficar sabendo, porque é o tipo de história que não pode ser escondida e que eu não acho que foi por acaso que não se falou mais sobre ela, sabe? Que não Não, tem um desfecho. Eu acho que era interessante que ela não fosse claro. divulgada, né? E até hoje não se sabe como que ele fugiu e nem como que ele conseguiu a arma, né? Hum. Então vamos deixar ele bem famoso. Pois é. Da pior forma possível. Gente, bom, é E isso.
É isso. Desculpa pelo tom meio depressivo, pelo formato um pouco Pela diferente, espero que vocês gritaria, pela gritaria. pela A gente raiva, pela é, pressão alta. a gente espera que vocês tenham gostado, desse formato pouco usual, mas, era uma coisa que eu achei necessária e que vamos Ah, nos revoltar juntos, por que não, né? A minha reclame reclamação aqui. é pra isso ter acontecido, isso não deveria ter acontecido. É Pois é. isso. E de novo, eu vou perguntar de novo, como que mulheres trans estão me oprimindo? Porque eu acho que não são elas. Não. Eu acho que de todos os riscos que eu corro como mulher, eu nunca pensei, nossa, uma mulher trans vai me É, não. vai fazer alguma coisa comigo. Nunca nem passou pela minha cabeça. Nossa, eu vou ser assediada no banheiro. Eu fui assediada no metrô, em plena luz do dia. Imagina, eu quero saber realmente quem que tá me oprimindo, quem que tá oprimindo mulheres. Pois Mas é. tudo bem, já militamos até demais. Beijos. Sim. Beijos. Vamos todos tomar um chá de camomila, um suco de maracujá, Uma valeriana. uma valeriana. Aquele chá tem cheiro de peido e tem gosto de coisa pior, já falei pra você. Mas acalma, Não te perdoo por aquele chá ainda. mas Aliás, eu tentei funciona. fazer um shot, tentei fazer um negócio concentrado igual você me mandou, eu quase vomitei. Foi assim um shot e então, não adiantou nada. E tchau, Ah, gente, e tchau. tchau.